É hoje, hein, galera? Hoje tem aí Chelsea e Fluminense, semifinal da Copa de Clubes. E eu quero ver aí a sua torcida vai ser para quem? Vai torcer aí para o time que o Pitbull vai estar torcendo ou vai torcer contra o Fluminense do Felipe Melo, hein? Qual vai ser a sua torcida? O Pitbull esteve na torcida aí pelo Verdão e pelo Fluminense e ainda está na torcida pelo Tricolor do Rio de Janeiro. Se eles ganharem a Copa do Mundo de Clubes, diferentemente de Flamengo, pelo menos, e de Botafogo, eles não vão poder dizer que o Palmeiras não tem Mundial e eles têm. Por quê? Porque eles até ontem estavam dizendo aí, depois daquele post da FIFA principalmente, que o Fluminense e o Palmeiras são os primeiros campeões mundiais. Com razão. Então eles não podem agora, se ganharem essa Copa de Clubes, passar a dizer que eles não tinham Copa do Mundo de Clubes, que eles não tinham Mundial. E agora que tem. E o Palmeiras não tem. Eles não poderão dizer isso. Porque eles não podem mudar da água pro vinho em questão de dias, entende? Então a gente pode ficar na torcida do Fluminense sossegado, porque vai ser uma cara de pau muito grande eles quererem jogar essa pra cima de nós, tá? Vai ser uma cara de pau muito grande. O Felipe Melo falou depois de ser questionado sobre o Fluminense na semifinal. Olha só o que o Pitbull falou. Na sequência vamos ver também aí alguns personagens desse confronto, especialmente o Renato Gaúcho, que está calando a imprensa de gambás e de urubus. Cara, eu já falei isso. Se eu falar que decepcionou, vai ser hipocrisia da minha parte, porque eu falei que muitos não esperavam nem que fossem classificar, pô. Sabe, o Botafogo, ele classificou no grupo que tinha Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Ou seja, não é simples. E do outro lado, o outro jogo não foi contra o Auckland, foi contra um time norte-americano que não é fácil. O Flamengo saiu para o Bayern de Munique, que poderia ter ganhado do Paris Saint-Germain. Meu modo de pensar, o Bayern foi melhor durante boa parte do jogo. O Palmeiras, esse Chelsea que vai jogar contra o Flamengo amanhã, foi amassado pelo Palmeiras. Então o Palmeiras pecou por um primeiro tempo ruim contra o Chelsea. Acho que o segundo tempo do Palmeiras foi melhor. E inclusive poderia ter vencido o jogo. Eu esperava, na realidade, quando saiu o gol do Chelsea, eu esperava um gol do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha posse de bola, estava propondo o jogo, estava pressionando alto, e acabou aquele gol que eu tô até agora sem entender. Aquele gol que foi muito estranho. E o Fluminense, cara, começou um campeonato muito bem, apesar de não ter vencido. Depois teve apesar de ter vencido o segundo jogo, não jogou tão bem, e o terceiro jogo correu um sério risco de ser eliminado precocemente do campeonato. Se achou através do seu treinador, né, que trouxe uma nova estratégia, sobretudo tática para a equipe, com essa linha de 3 mais 2 para defender uma linha de 5, que começou a tirar até melhor coisas dos jogadores, né, individualmente falando, e tiraram simplesmente a Inter de Milão. Depois, nas quartas de final, tiraram a Hilal e foram bem no jogo. Foram 2 jogos que o Fluminense não deu chance. O Fluminense foi bem nos jogos. Não é aquilo que defendeu, os caras foram lá e num contra-ataque fizeram gol. Não, o Fluminense jogou os 2 jogos, criou oportunidades de fazer inclusive mais gols. Então eu vejo que as equipes brasileiras estão muito bem. O Fluminense está bem porque destino do Fluminense foi isso. Mas poderia também ter hoje, amanhã a gente poderia estar falando aqui de um clássico brasileiro, né? Palmeiras e Fluminense, foi o que nós torcemos. Eu torci bastante, eu acho que eu morreria antes do jogo e voltaria depois no final do jogo, né? Porque são 2 clubes que eu amo muito, mas temos muita esperança de que o Fluminense possa chegar na final. Eu iria com o mesmo sistema, colocaria o Thiago Santos e colocaria o Hércules, colocaria o Thiago Santos, isso é uma coisa minha, tá? Colocaria o Thiago Santos porque o Thiago Santos tem um poder muito grande de roubar a bola, é um cara que marca muito bem. Tem velocidade para marcador, é um marcador rápido, e eu penso que para o Palmeiras, digamos assim, não pode ficar livre, e o Thiago Santos de repente poderia ter essa liberdade de poder encaixar no Palmeiras quando necessário, e com a bola no pé. O Thiago, eu ainda como atleta joguei alguns jogos, um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, que nós jogamos com o sistema mania de 3, eu, o Thiago Silva e o Thiago Santos, e o Thiago fez muito bem. É por isso que teria uma linha de 5, né? Porque teria o ala, que é o lateral esquerdo, que de repente com a bola no pé poderia começar o jogo. Fala galera, como vocês podem perceber, eu tô um pouco sumido aí das minhas redes sociais. Sumido não, né? Meu Instagram tá dando até dengue, de tão parado que ele tá.
Eu fiz um compromisso comigo mesmo e com a minha família de investir nos meus estudos e dedicar um tempo de qualidade para os meus 3 filhos e para minha mulher, né? E a gente sabe que as redes sociais acabam distraindo e tomando esse tempo precioso. Mas só uma coisa poderia me fazer quebrar esse compromisso pessoal, e você sabe que é o Fluminense. Eu quero dizer que eu estou aqui do outro lado do mundo, estou aqui no meu casulo, mas no meu casulo tem televisão e eu estou acompanhando todos os jogos. Eu, João, Júlia, Gel, Paula, a gente está se emocionando junto, vibrando muito com cada vitória. E torcida tricolor, curta muito, desfrute o máximo que puder desse momento mágico que o time está vivendo. Vocês e todos que trabalham diariamente ali no clube, se dedicando, merecem tudo isso que está acontecendo. Fiquem com Deus, boa sorte e contem sempre com o meu carinho, respeito por esse clube que eu aprendi a amar verdadeiramente, tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje o mundo inteiro fala do Fluminense. Saudações tricolores, Deus abençoe e tamo junto, sempre. E agora na minha última etapa da minha carreira, digamos assim, estou passando um momento também importante, ajudando da melhor maneira possível. Como eu falei, será especial se eu conseguir eliminar o Chelsea, com todo o carinho mesmo que eu tenho por eles, mas quando a gente se enfrenta não tem muito o que se fazer, é pensar nos nossos, e depois automaticamente a minha torcida para o Chelsea, para o Paris, depois da Copa do Mundo, vai ser eternamente, porque eu sou eternamente grato por esses clubes. Que era um contexto totalmente diferente do jogo contra Palmeiras, o jogo contra Flamengo. Já falei que no jogo da mata-mata são totalmente diferentes que o jogo da fase de grupo, até pela tensão com que você entra no jogo. Então eu acho que, falei, o Chelsea é um grande clube, tem grandes jogadores, tem uma ideia muito boa. Eu acho que eles estão fazendo um grande torneio também. E cara, eu acho que também a gente tem as suas armas, a gente também tem as suas ferramentas para conseguir competir, como temos competido contra todos os clubes que enfrentamos até aqui. He's an experienced manager from many years. The style, I watched some game also when he was at Grêmio, not only when he is now with Fluminense. The style is quite clear, and as I just said, at this stage of the tournament, it's normal that all the games they're gonna be a tough game. Top level, I said the other day, I always respect Brazilian team, Brazilian competition. Brazil is one of the best country, or the best country in terms of football. So my respect is 100%. And then, yeah, between Flamengo, Palmeiras, and Fluminense, I watch many games. I'm now watching games when Renato was at Grêmio. So you can imagine how many games I'm watching. But it's also good because you can see and you can learn new things. Qual é o sentimento de enfrentar o Fluminense nos momentos que, de fato, o clube pode chegar a uma final de Copa do Mundo de clube, sendo um brasileiro, assim, é tentar interromper uma história absurda do Fluminense, né? Estando do outro lado, estando pelo Chelsea. Não é tentar interromper, é questão de... Eu estou fazendo o meu trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho, até porque, claro, eu sou muito grato por tudo que o Fluminense fez por mim, mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho. Não sei como que vai ser o jogo amanhã, pode acontecer de tudo, mas eu sei da importância que é para o Fluminense e acredito que também é muito importante para nós. Então que vença o melhor e que seja um grande jogo, um grande espetáculo. Eles me perguntam muito como são a equipe brasileira, como me perguntaram do Flamengo, me perguntaram também do Palmeiras e me perguntaram do Fluminense também. Eu sempre procuro passar o máximo que eu sei dos jogadores também, porque conheço bastante, acompanho muito o futebol brasileiro e eu fico feliz da equipe brasileira ter chegado longe, ter feito uma boa Copa do Mundo de clubes, mas agora temos um grande jogo contra o Fluminense e espero que a gente possa trabalhar forte e, se Deus quiser, sair com resultado positivo. Com certeza, claro que eu tenho um sonho de jogar pela seleção, começar a ser mais frequente na seleção, e eu acredito que a minha vinda para o Chelsea tem muito a ver com isso,
porque eu vou estar disputando os melhores campeonatos, vou estar num clube melhor, num time melhor, num time que briga para ganhar o campeonato. Eu acredito que para você ter uma sequência na seleção você tem que ser visto. E claro que foi uma das coisas que me fez vir para cá. Eu acredito que está sendo um grande começo, tem muita coisa ainda para vir pela frente. Quando eu falo que é o patinho feio, com todo o respeito a todos os outros clubes, eu falo o patinho feio em termos financeiros, porque a gente tem que viver a realidade. O Fluminense não chega a 10% em termos de financeiros perto desses grandes clubes. Então esses grandes clubes têm todas as condições de contratar os grandes jogadores. E no momento que você junta os grandes jogadores do futebol mundial, obviamente as suas possibilidades de vencer uma competição, elas aumentam. É por isso que eu falo que o Fluminense, sendo o patinho feio, chegou, justamente por tudo isso que eu falei. Isso não credencia que o Fluminense não possa chegar numa final e ganhar uma Copa do Mundo. É difícil? Sim, é difícil, mas é difícil para todo mundo. Eu me sinto um cara privilegiado, muito feliz pelo trabalho que eu venho realizando aqui justamente com o meu grupo. Muita gente não acreditava na gente quando nós saímos do Brasil, mas a gente vem fazendo uma grande Copa do Mundo e eu espero que amanhã também, com todo o respeito ao nosso adversário, nós possamos nos abraçar novamente em campo e o nosso objetivo é o mesmo do Chelsea, sem dúvida alguma, de chegar numa final. Então a gente vai procurar trabalhar bastante, valorizar bastante, para que a gente consiga esse nosso objetivo para fazermos a final no próximo domingo. Desde o início falei, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar no nosso trabalho, vamos sempre respeitar nossos adversários, são poderosos, financeiramente são bem melhores do que a gente, agora o futebol ele é decidido dentro do campo. Então com esse pensamento, sempre respeitando o adversário, a gente tem entrado, e o que mais tem me deixado satisfeito no meu grupo são as atitudes, a entrega deles dentro do campo e os resultados estão aí. O que significa para mim estar aqui numa Copa do Mundo? Eu já falei uma vez e volto a repetir, é um privilégio muito grande, são para poucos. Eu não sei quando vou ter uma outra oportunidade de estar à frente de um clube e disputando uma Copa do Mundo. Então, mais uma vez, eu estou tendo esse privilégio, estou tendo essa felicidade. Para mim, para o meu currículo, sem palavras. Estou muito feliz com isso. E muito feliz também com o sucesso que a gente vem fazendo nessa Copa do Mundo. Porque, como eu falei, a gente não veio aqui somente para participar. A gente veio para vencer. Então, deixando, degrau a degrau, estamos numa semifinal, onde muita gente não acreditava na gente. Então, estou feliz por tudo, pela minha profissão, pelo meu grupo, pela torcida, enfim, como eu falei, não sei quando eu vou ter essa outra oportunidade, então eu tenho que viver esse momento, o meu grupo tem que viver esse momento, e a gente tem que continuar fazendo história. Já fizemos até aqui, estamos felizes, sim, estamos representando bem o nosso clube, sim, mas a gente quer mais. Nós respeitamos muito o Chelsea, tem um grande time também, sem dúvida alguma, até porque não é à toa que está numa semifinal também. Vai ter sempre o nosso respeito, mas o nosso objetivo é fazermos a final. Então nós temos aí esse adversário poderoso, amanhã pela frente. Vamos ver lá e vamos ver no que vai dar no final. Eu não conquistei vários títulos como treinador comprando os títulos. Eu conquistei vários títulos como treinador trabalhando, implementando. No Grêmio mesmo, por exemplo, teve anos que eu implementei 3, 4 esquemas de jogo que deram certo. Nessa Copa do Mundo, mudei o esquema por 2 vezes, deu certo. A gente está conseguindo os resultados devido ao nosso trabalho. Então, no momento que eu assisto os jogos, assisto o meu próximo adversário, estudo eles, preparo o meu time na parte tática, faço com que eles façam exatamente o que é pedido nas pré-eleições e nos treinamentos, e tem dado certo, acho que isso é memorável. Isso é um treinador que enxerga o jogo. Então, muita gente às vezes gosta de criticar, gosta de falar de parte tática, mas a pergunta que eu faço para vocês também de vez em quando claro que não são todos, mas quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Sem dúvida alguma, eles têm um ataque muito poderoso. Em si, em tese, todo o time deles é muito bom, mas eu destaco o ataque deles. Tem 2 atacantes muito rápidos, de 1 para 1, que eu gosto muito.
pelos lados. Tem o João Pedro, que é um grande atacante. Tem um meia que pensa muito o jogo, então o ataque deles é muito poderoso. Eles têm muita qualidade com a bola nos pés e muita velocidade. Procurei analisar bem a equipe do Chelsea novamente. Não foi uma vez só, foram 3, 4 vezes. Conversei com o meu grupo, preparei meu grupo taticamente para que a gente possa neutralizar as principais jogadas do Chelsea, que não são fáceis de serem neutralizadas. Mas é que eu sempre falo, a gente sempre procura tirar as jogadas principais do adversário, mas com a bola a gente vai jogar. É o que a gente tem feito nesse Mundial. Eu não posso tirar de maneira alguma a confiança que eu passo para o meu grupo. Eu gosto da posse de bola, eu gosto que os meus jogadores sejam objetivos, sempre respeitando, obviamente, o adversário. Agora, a gente vai respeitar o Chelsea, mas pode ter certeza que a gente vai jogar. É o que a gente tem feito nessa Copa do Mundo. Então, quanto ao esquema tático que eu vou colocar em campo amanhã diante do Chelsea, vocês vão ver no momento. Foi eu conversando com o meu grupo também, conversando com os líderes. A gente achou que foi a melhor maneira que nós achamos para que a gente possa neutralizar essas principais jogadas do Chelsea. O Thiago Silva tem sido fundamental para a gente. Uma que eu costumo falar que ele é um monstro jogando, né? Dispensa comentários sobre o futebol dele. Inclusive, eu volto a repetir, eu, na minha simples opinião, é um jogador de Copa do Mundo ainda. Tem todas as condições de jogar a próxima Copa, mas aí já é um problema do Ancelotti. É um cara que tem nos ajudado bastante, conhece muito o futebol europeu, conhece muito bem da maneira que o Chelsea joga. Troquei bastante ideias com ele. Ele é praticamente um treinador dentro do campo, pela experiência dele, por ter jogado Copas do Mundo, por ter jogado muito tempo aqui fora. A experiência dele tem sido fundamental, logicamente, juntamente com o futebol dele. Então é um cara que ele procura conversar bastante com os companheiros, orientá-los dentro do campo, porque muitas vezes o treinador está longe, não consegue mandar essa orientação, e ele faz o papel de treinador dentro do campo. E principalmente nesses jogos grandes, como a gente tem feito aqui fora, contra grandes clubes poderosos, e amanhã é mais um deles, o futebol dele e a experiência dele, sem dúvida alguma, são fundamentais. Fluminense e Chelsea. Palpite com dor no coração, tá? 1-1 no tempo normal, 1-0 Chelsea na prorrogação. Real Madrid e PSG. 2-1 PSG. Fluminense e Chelsea. A galera não quer o que a gente acha, eles querem ouvir o que eles querem. Então eu vou dizer que vai dar Flu. 8-1. 1-0 Fluminense. O pessoal vai ficar satisfeito agora. Real Madrid e PSG. Cara, assim, eu acho que vai dar PSG, mas no final das contas vai dar Real. 2-1, cara. Meu irmão, o Real é pacto, velho. É pacto. E outra, a gente não é mãe de nada, é projeção. Vai errar, vai não sei o quê. Porra, então pula o vídeo, meu irmão. Vai pra outro. Quais serão os placares de Fluminense e Chelsea? 1-0 Fluminense. Fluminense 1, Chelsea 3. PSG e Real Madrid. 3-1 PSG. PSG 2, Real Madrid 4. O Chelsea é um time que não marca bem. O Chelsea não tem uma marcação tão forte assim, é só olhar a temporada, é um time que oscila muito. Acho que o Fluminense tem que jogar no erro do Chelsea. O Fluminense sabe que individualmente o Chelsea é superior. Para azar do Fluminense, o Dilep não joga, que está suspenso. Vai entrar o João Pedro, que é muito mais jogador. Mas muito mais jogador. Então, eu não acho que dá para abrir mão do terceiro zagueiro. De maneira nenhuma. Eu não mudaria a ideia de jogo. Pouco provável, né? Eu acho que não teria lógica. Porque você teria que colocar um quinto jogador no meio campo, né? Não jogaria no 4-3-3 de jeito nenhum para espelhar. E com esse quinto jogador no meio campo, você não daria, acho eu, a proteção que você precisa para a zaga do Fluminense. Aí, ó, tá meus livros aqui, ó. Os livros que eu gosto de ler, tá vendo? Tem livro do Messi, do Klopp, tem livro do Alex, tem livro do Rivelino, tem livro do Tele Santana. Olha aqui, ó, tem livro do Rubens Minelli, tem livro do Sócrates, tem livro de grandes craques, do Jorge Amado, tem livros tem livros pra caramba, eu adoro ler, diga-se de passagem. Mas quem tem que ler o que está acontecendo é o Palmeiras, né? Você pega o Estevão, que foi embora, fez um gol. Você pega o Felipe Anderson, que não jogou nada. Você pega o Rafael Veiga, que não jogou nada. Você pega o Maurício, vai mais ou menos. Você pega o Everton, mãozinho, bracinho de jacaré, também foi mal pra caramba no Mundial. O Abel Ferreira já dando, né, as coletivas, a Leila já falando também. Vamos ver como é que o Palmeiras vai se comportar
voltando de mais um Mundial sem ganhar. Tá aqui, ó. Essa camisa tem pra vender, hein? Essa blusa aqui, ó, de frio. É meu pijama. Vamos ver como é que o Palmeiras vai se comportar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos esperar pra ver. Como está sendo ver os times brasileiros tão bem na Copa do Mundo de Clubes? Feliz, o nível do Brasil evoluindo nesse aspecto, contente. Parabéns para o Fluminense, extraordinário o trabalho do Renato. Esse título aí, cara, seria muito, mas muito inesperado se a gente estivesse falando sobre ele aqui, sei lá, uma semana atrás. Quanto mais antes de começar a competição. Mas agora ele está aí, cara, próximo e com uma chance real. Por que não? Ah, mas André, se passar do Chelsea, que já é difícil... Pô, vem PSG ou Real Madrid. Eu sei. E o Fluminense sabe disso. E o torcedor do Fluminense sabe disso também. Mas era também a poderosa Inter de Milão. Era o Al Hilal do maior investimento fora da Europa. Com um poderio financeiro daqueles que contratou jogador, inclusive, no meio da competição. Era lá na fase de grupos... o Borussia Dortmund, que muita gente já considerava que ali não ia conseguir nada. Então, assim, eu sei que na provocação dos rivais, na conversa do boteco, não pegou ninguém, não sei quem, Amigos, amigas, aguentem, porque... a realidade dos fatos é essa aí, ó. O Fluminense é semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. E se tem uma coisa que eu garanto a vocês, é que nem Botafogo, nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Cruzeiro, Corinthians, Inter, Grêmio, Bahia, Vitória, nenhum desses pode ser campeão do mundo. Nessa semana, lá nos Estados Unidos. O Fluminense pode. O Fluminense pode. Quem tá vendo a competição, quem tá vendo o Arias jogar, quem tá vendo o sistema defensivo do Fluminense jogar, o Thiago, o Ignácio, o Fábio pegando tudo. Quem tá vendo esse meio-campo do Fluminense correr pra cacete? Quem tá vendo o Fluminense em campo... e continuar insistindo no... não tem a menor chance, não tem a menor chance... Desculpa, aí é brigar com os fatos. Então, errar a previsão... errar a previsão, velho, é absolutamente normal. A gente não tem bola de cristal. Mas ver as coisas acontecerem e continuar a teimar... aí eu acho que é um pouquinho demais. Então, a realidade hoje, ô Fredinho... daqui a pouco mais de 24 horas... o Fluminense vai entrar em campo contra o Chelsea com o adversário sendo o favorito mais uma vez. Eu aceito isso. Agora dizer que não tem chance nenhuma, aí vá pro inferno. Tá com raiva, é porque o Flamengo tá perdendo? Tá com raiva, é porque o Flamengo tá perdendo? Os técnicos brasileiros deveriam ser muito mais valorizados. Muito mais valorizados. Se não fosse o Renato fazendo o que está fazendo e fosse um treinador estrangeiro, de repente um português, de repente um espanhol, acho que já estariam falando de estátua. Como é que pode pegar um clube que poucos imaginavam, estar numa semifinal, tirando grandes clubes. Então, acho que é o que eu sempre falo. Ainda quando atleta, eu sempre falei que
que nós tínhamos que dar muito mais valor ao produto nacional. E infelizmente isso não tem acontecido, mas eu tenho muita esperança de que daqui para frente as coisas possam melhorar. Bom, o João Pedro, ele no último jogo do Chelsea contra o Palmeiras, o João Pedro foi determinante para a vitória do Chelsea. Depois que o João Pedro entrou no campo, tudo mudou. As bolas chegavam no ataque, ele conseguia segurar as bolas no ataque, ele criou oportunidade para os companheiros, ele teve oportunidade de fazer gol. Então a entrada dele mudou totalmente o cenário da partida. Eu acho que se não tivesse entrado, eu acho que o Palmeiras teria classificado. Então é um jogador super perigoso, que conhece o clube, vem das canteiras do Fluminense, conhece o clube, né? O Fluminense tem que estar bem atento com esse atleta, que eu acho que é o 9 do Chelsea, não só do Chelsea, como tem tudo para ser o 9 também, juntamente com o Richarlison na seleção brasileira. Eu acho que isso aí é a balela do Maresca, sabe? Assim, falar que tem mais energia de um lado que do outro, porque os sul-americanos, quando chegam no Mundial, chegam sempre no final da temporada. E, se eu não me engano, equipes brasileiras têm mais jogos do que propriamente no meio da temporada do que propriamente os equipes europeus, né? Então, assim, é balela do que ele está falando, ou ele está falando isso aí para jogar a responsabilidade para outra parte, tirar a responsabilidade, que faz parte da estratégia, né? Ou ele não estuda o futebol sul-americano. Eu penso que o Chelsea vai chegar forte, sim, eles têm melhorado na competição, vai ser um jogo muito importante para o Fluminense. O Fluminense também chega bem na competição. Começaram a competição de menos a mais, o Fluminense começou bem, depois caiu e agora melhorou muito, principalmente nas oitavas e nas quartas de final. Então vai ser um jogo difícil, um jogo duro, na qual o Chelsea é um clube multimilionário, é um clube bilionário. A folha salarial do Chelsea é muito maior do que a do Fluminense. Então o Fluminense é franco atirador, apesar de eu, como torcedor, achar que peças por peças o Fluminense bate em frente. Então, analisando o desempenho do Chelsea no mata-mata na competição, que foi o jogo contra o Palmeiras, ô Fred, a gente tem que considerar que o Palmeiras fez um jogo, no meu entendimento, somando ali, fazendo a média dos dois tempos, ruim. De regular para ruim. Porque assim, o primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo, inclusive, o Chelsea ele poderia ter feito mais. Só que, no futebol, você tem a chance de mudar um jogo, de ir vivo pro intervalo e muda a história no segundo tempo. E foi o que aconteceu. O Palmeiras voltou de uma outra forma pro segundo tempo. E, cara, foi um acidente da bola, que ele acontece, que faz parte do jogo. Mas foi num acidente da bola que o Palmeiras foi eliminado por esse Chelsea. Esse Chelsea é um adversário acessível. E esse jogo prova isso. Mais uma falha de goleiro palmeirense contra time inglês, né? Isso aí deve ter machucado muito o coração do torcedor. Cara, é isso aí. A postura com a qual o Palmeiras entrou no jogo, pra mim, ela é o pior que o Palmeiras mostrou nessa partida. É o que o torcedor, na minha visão, deveria estar mais revoltado. Assim, por que entrou dessa maneira? Porque dava, bicho. Dava para ter jogado com mais coragem, dava para ter jogado com mais imposição e não apenas reatividade, né? Assim, quando o Palmeiras instalou, deu para ver que tinha jogo, que dava para ter conseguido um resultado melhor e acabou tendo a infelicidade do desvio e da falha do Everton. Muito bem, tá chegando a hora então, hein? Daqui a pouco tem a semifinal aí, primeira semifinal, Chelsea e Fluminense. Quero que o Chelsea vai pra Ponta del Este e a gente vai ver aí o time do Pitbull chegando na final para enfrentar possivelmente o Real Madrid, já que o PSG vai amarelar de novo, tá? Porque o Real Madrid tá chegando aos pouquinhos, como quem não quer nada. Tá chegando aí, passando de fase, ganha um jogo aqui, ganha outro ali, daqui a pouco nas oitavas ganha um, daqui a pouco nas quartas ganha outro, já tá na semifinal. Ou seja, vai chegar à final. Então eu acredito que vai chegar à final. Agora, na minha opinião, o Chelsea ganha do Fluminense. Agora, se acontecer o contrário, eu vou ficar feliz aí pelo time do Pitbull ganhar. E eu acho que se eles ganharem, vai ser um tapão na cara também dos ingleses, que para eles lá a Inglaterra é o melhor futebol do mundo. E vai levar um tapão na cara, um tapão nas orelhas. Vejo você no próximo vídeo. Avante palestra.